Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem peço, embaixador, que nos diga como é que viu a última semana da guerra na Ucrânia, sendo que havemos de falar na guerra em Gaza e desta vez vamos começar da mesma forma no que tem a ver com as duas guerras. A Alemanha está a protagonizar um novo entendimento relativamente à Ucrânia, digo eu, uma vez que acusa, com todas as letras, explicitamente, acusa Vladimir Putin de andar, digamos assim, a gozar com a Europa. É uma postura mais fortificada de Berlim que pode, de alguma maneira, marcar a guerra, no seu entendimento, o embaixador. Bom, a Alemanha não é, digamos, o principal ator naquilo que é o fornecimento de material à Ucrânia, mas é um ator relevante no quadro europeu. Particularmente ao que parece, sob o ponto de vista financeiro, dos países europeus, com exceção do Reino Unido, aquele que tem uma contribuição prática maior para a questão da Ucrânia. E a atitude que o António referiu do novo chanceler é uma atitude interessante, porque ao mesmo tempo diz isso que o António disse, isto é, parece que a Rússia anda a gozar connosco, por trás de tudo isto, Scholz também quererá dizer, Merz, peço desculpa, também quererá dizer que os Estados Unidos andam a gozar connosco, porque no fundo é uma maneira de dizer estes dois atores que estão a tratar de uma guerra que nos diz respeito, por cima de nós, de certa maneira estão a brincar connosco. Mas ele sobre os Estados Unidos não pode dizer exatamente isso. E decidiu fazer uma coisa que nós lembramos dos vários tempos da ajuda europeia e internacional, dos Estados Unidos particularmente, à Ucrânia, e verificamos que houve sempre patamares, lembramos dos vários patamares desde o início. E este patamar, o patamar dos mísseis de longo alcance, isto é, a possibilidade da Ucrânia utilizar os seus mísseis de longo alcance, por exemplo, para atacar Moscovo, foi sempre uma coisa que por parte da Alemanha mereceu grandes reticências, tendo em atenção que isso poderia significar, digamos, mais um patamar da escalada. Mas nós vamos de patamar em patamar. A questão neste momento é que Merz disse claramente os mísseis Taurus que a Alemanha vai fornecer, ou forneceu já, podem ser utilizados pela Ucrânia, como a Ucrânia entender naquilo que é a sua condução da guerra. Numa lógica que é uma lógica meridiana sob o ponto de vista, digamos, simbólico, isto é, a Ucrânia é atacada em todos os seus espaços, a Rússia pode ser atacada em todos os seus espaços, e esta lógica era uma lógica que a Alemanha não tinha assumido até agora. Mas, naturalmente, isto já levou a uma reação por parte da Rússia, nomeadamente por parte daquele que é quase sempre o polícia mau da voz russa, que é Medvedev. Medvedev disse que isto significa muito claramente, digamos, o entrar num patamar da Terceira Guerra Mundial. Se é ou não, e se a Rússia toma isto como um ponto em frente, veremos. Mas isso também se joga em paralelo com a atitude americana. Nós assistimos no passado, e comentámos isso no último programa, que Trump teve uma conversa com Putin, dessa conversa com Putin, como sempre acontecia no passado, Putin sai a ganhar, aparentemente, isto é, muitos dos seus argumentos são acabados por ser comprados por Trump. Mas desta vez, imediatamente a seguir a essa conversa, na qual Putin se tinha comprometido a apresentar um conjunto de propostas que a Ucrânia tomaria ou não como boas, a Rússia faz um fortíssimo ataque a várias cidades ucranianas, muitos deles, alegadamente, atingindo populações civis e tendo como alvos áreas residenciais, aparentemente sem interesses militares específicos. Os russos, ao que parece, dizem que não, e algumas vozes que ecoam pelo mundo a voz russa dizem que nessas áreas são áreas onde havia fabrico de material de guerra ou guarda de material de guerra, o argumento é sempre o mesmo e pode ser verdadeiro ou pode não ser, nós não sabemos, todos nós sabemos que em termos de guerra, por vezes os países utilizam zonas mais próximas de zonas de vida civil
para esconder material de guerra. Isso acontece em qualquer parte. E, portanto, se calhar a Ucrânia também faz isso, a Rússia utiliza esse argumento. Agora, cada vez mais, este é um ponto interessante, porque é um ponto que tem significado de natureza política e pública, cada vez mais há queixas de que os ataques russos estão a atacar populações civis. No passado eram casualties, collateral casualties, vítimas colaterais, agora já está, há muita gente a morrer. Ora bem, Trump considera que a Rússia, ao tomar esta atitude e ao mudar, digamos, o perfil da sua ação agressiva na Ucrânia, num momento em que tinha combinado com ele, digamos, uma dimensão negocial da guerra, está de má fé. A Rússia está de má fé porque a Rússia tem um objetivo. E esse objetivo começa hoje a ficar claro. A Rússia quer ir tão longe quanto possível e quer ganhar no tempo o maior tempo possível para poder fazer esse avanço. E vai entretendo os Estados Unidos com esta ideia de que vamos falar com a Ucrânia. Vale a pena dizer que, até ver, que a gente saiba, não há nada de comum entre aquilo que é a agenda russa nesta negociação, que não é muito distante daquilo que era a agenda russa há 3 anos, a quando das negociações na Turquia, e a agenda ucraniana. Porque a agenda ucraniana, convém dizê-lo, é aquilo que se previa, que é ir tão longe quanto possível na preservação do seu território, não fechar completamente a porta à possibilidade de entrar para a NATO, bom, e no fundo, ganhar o máximo de soberania possível. A Rússia quer o mínimo de soberania possível para a Ucrânia e, e muito provavelmente começará a enganar-se, isto é, pensou que Trump, que tinha dado sinais, ele e pessoas à sua volta, de que eram muito favoráveis a que a Ucrânia cedesse território numa acomodação final da relação com a Rússia, Trump estará, digamos, dividido hoje nisso. E já não estará tão simpático em relação à Rússia como estava no passado. O que há um ponto aqui, António, que eu acho que é extraordinário para nós percebermos, que é, eu não sei se Trump vai para um lado ou vai para o outro, mas o que é extraordinário é o mundo estar nas mãos do mal-estar ou do bem-estar do senhor Donald Trump. Isto é, o Donald Trump um dia diz que está com a Rússia, outro dia diz que não está com a Rússia, sentiu-se ferido porque acabou por achar que a Rússia o traiu, eventualmente naquilo que eram as suas promessas. Então, os humores do senhor Trump decidem a vida de muita gente. E, portanto, nós neste momento não sabemos bem até que ponto a Rússia está disposta a ir, mesmo arriscando a pôr o senhor Trump mal disposto. E esta, digamos, nas próximas semanas é a chave desta questão. Sim, realmente esse ponto que o embaixador refere parece-me absolutamente essencial, isto é, os humores de Trump são substância diplomática. Sim, porque a Ucrânia está, por um lado, confortada pelo apoio europeu, mas o apoio europeu também ele próprio tem uma linguagem na relação com os Estados Unidos um pouco equívoco. Nós lembramos que a Europa dizia com um ar definitivo, quase em termos de diktat, nós queremos que haja um cessar-fogo, sem o qual nós faremos um patamar de sanções, estaremos com os Estados Unidos nisso. Depois deu-se conta que os Estados Unidos, afinal, não estavam nesse compromisso com a Europa, e a questão do cessar-fogo deixou de se pôr. Porque o cessar-fogo, eu volto aqui a sublinhar, a Rússia, sobre esse cessar-fogo, tem uma leitura diferente do que tem os países ocidentais. O cessar-fogo não significaria uma espécie de congelamento da situação no terreno, significaria o fim das hostilidades na zona de contacto, que é muito longa, são milhares de quilómetros. Mas não significaria, por exemplo, que a Ucrânia, ao longo desse tempo de cessar-fogo, não fosse municiada pelos seus parceiros ocidentais e, no fundo, no final do cessar-fogo, ou no momento da negociação mais tarde, a Ucrânia estaria numa posição muito melhor do que aquela que está neste momento sob a pressão da guerra. Portanto, a Rússia não quer isso. E esse cessar-fogo, nunca se viu no cessar-fogo dizer o cessar-fogo também significa que a Ucrânia fica sem apoio ocidental durante todo esse período. Não, a Ucrânia, e durante todo esse período, iria rearmar-se. E isso a Rússia não quer. Não vale a pena aqui dizer quem é que tem razão ou quem não tem razão. A questão aqui não é a razão. A questão aqui é os factos. Portanto, a Rússia, entretanto, vai lutando e vai tentando ir tão longe quanto possível. Há sinais hoje em dia, António, e vale a pena também dizer isto, que a Rússia
no fundo, o que gostaria era tomar a totalidade da Ucrânia, como aliás se tinha visto no início desta guerra. Depois os sinais já não eram, numa certa altura, era de algum compromisso relativamente aos 4 oblasts dentro da Ucrânia, somados à Crimeia, e aí a Rússia ficaria acomodada em relação a isso. Não sabemos. A sensação que tem é que a Rússia tem, digamos, uma agenda tática e uma agenda estratégica. A agenda estratégica seria tomar a globalidade da Ucrânia, eh, e evitar que o mundo ocidental tivesse a Ucrânia como um aliado e uma espécie de frente na sua relação com a Rússia. A agenda estratégica, tática poderá ser aceitar esses oblastos, que no fundo, se notarmos bem, com exceção da parte de Odessa, que está a ser bem flagelada, todos esses oblastos acabariam por criar uma espécie de uma buffer zone relativamente à Rússia, entre os países NATO e a Rússia. E, portanto, estamos aqui, nós não sabemos, acho que isto é uma relação de forças que se vai definindo ao longo do tempo, mas, pelos vistos, também é uma relação de estados de espírito, porque também depende até onde é que o senhor Trump decidir apoiar, digamos, esta pretensão russa. Há agora, já agora para terminar, há um plano de paz de que se fala, e que o enviado especial, porque há 2 enviados especiais, curiosamente o senhor Trump para esta matéria, um é o senhor Kellogg e outro é o senhor Witkoff, e depois no meio disto há Marco Rubio, cuja posição é mais ou menos intermédia. Kellogg é muito mais pró-ucraniano, o Witkoff é muito mais pró-russo, e aparentemente neste momento quem tem o dossiê na mão, pelo menos foi aquilo que foi anunciado, é Kellogg. E esse dossiê aponta para aparentemente uma espécie de um acordo em que ele disse, há uma frase muito bonita que ele diz: é um acordo em que ambos se sentirão mal. E se ambos se sentirem mal com o acordo, é sinal que o acordo é bom. Que é uma técnica, é uma coisa antiga nas negociações internacionais. Quer dizer, todos, dos dois lados têm que se sentir mal, numa certa maneira, para que o acordo seja possível. Nós não conhecemos esse acordo. E esse acordo é absolutamente essencial para se perceber aquilo que os Estados Unidos ainda mantêm em cima da mesa. Claro. Obrigado, embaixador. A primeira parte do programa vai ficar por aqui. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra. Para começar, aliás, como tinha dito no início do programa, pelo mesmo sítio, a Alemanha, e desta vez falando sobre a guerra na Palestina, a Alemanha parece ter deixado para trás os traumas da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, e decidiu bater com um punho em cima da mesa, de forma bem audível, dizendo ao governo de Israel que as coisas não podem continuar desta forma. O mesmo Friedrich Merz foi quem deu esse murro na mesa, explicando também que vai parar, suspender a venda de material de guerra a Israel. Como é que viu toda esta questão que aconteceu esta semana, embaixador? O António tem razão naquilo que é naquilo que é a mudança da posição alemã. A mudança da posição alemã é muito curiosa, porque tem essa dimensão, mas também tem a outra dimensão, que já é antiga, do rearmamento alemão. A Alemanha, o António tem razão ao dizer que mudou aquilo que era o seu perfil e o seu traumatismo que vem da Segunda Guerra Mundial, uma posição de certo modo autocontida em matéria de defesa e segurança, fundo para se punir e continuar essa punição longa desde 45, no sentido de se desconfiar da Alemanha. A Alemanha decidiu mudar o seu perfil e este novo chanceler, um homem da ala mais conservadora dentro da CDU, dentro do partido de Angela Merkel, disse claramente que a Alemanha tinha que se tornar no principal poder europeu. Isto para os ouvidos da França, e do outro lado da Alemanha, do Reino Unido também não é propriamente uma boa malha, mas de qualquer forma é um sinal para dentro da Alemanha, no sentido de garantir aquilo, e faz-me lembrar um paralelo que havia com a União Europeia, que é um gigante económico que possa corresponder a um gigante político também, com tudo o que isso implica em matéria de capacidades. E Merz disse isso. Ao mesmo tempo, sobre Israel, mudou de certa maneira a posição. A Alemanha era, e continua a ser, aliás, dentro da União Europeia, o país mais reticente a que se façam quaisquer
quaisquer pressões, nomeadamente a nível institucional, suspensão de acordos, etc., com Israel. A Alemanha é um protetor sistemático de Israel dentro da União Europeia, como Aliás, aliás. Merz, se me permite que eu interrompa, embaixador, se bem me recordo, Merz chegou a dizer na campanha eleitoral que estava disponível para receber Netanyahu, em solo germânico. Exatamente, sem o prender, como seria Exato, normal para alguém que é acusado de ser criminoso de guerra, claro. pelo Tribunal Penal Internacional. Mas isso também aconteceu com outros dirigentes europeus e até aconteceu, há declarações nesse sentido de responsáveis franceses. Convém dizer isso, em relação à possibilidade de Netanyahu vir à França e não ser preso. Eu espero que ele não venha a Portugal, porque provavelmente também não seria preso, porque nessas coisas há uma atitude portuguesa que normalmente é de algum seguidismo relativamente à média europeia. E por isso mesmo, Merz disse isso, o António disse, relativamente à questão do armamento, não é vital para Israel o armamento alemão, vamos ser claros. O único armamento que poderia condicionar Netanyahu é o armamento americano. Isso aí está fora de causa. E também convém dizer o seguinte, António, hoje na Alemanha, quem fizer, digamos, propaganda pró-Palestina é preso. E, portanto, as coisas não se equilibraram excessivamente dentro da Alemanha. O que há na Alemanha, seguramente, e Merz vive, é líder de um grande país democrático, vive com uma opinião pública que muito provavelmente, a menos que fosse anormal, vive traumatizada com o que se passa em Gaza e com as imagens que todos os dias vê de Gaza, da fome, da miséria, da situação absolutamente desesperada daquela gente. E Merz não pode ser indiferente a isso. Agora, deve ser difícil, atenção, deve ser difícil, é preciso uma atitude de Estado para poder mudar o perfil internacional de um país dessa maneira. É muito interessante e, portanto, há aqui uma grande coragem por parte de Merz ao fazer esta mudança, só que esta mudança não tem o mais pequeno impacto no equilíbrio global dentro da União Europeia, que continua manifestamente a ser pró-Israel, eu diria quase faça Israel o que quiser, como acontece nos Estados Unidos. E por Mas isso não é um mesmo, primeiro passo noutra direção, embaixador? o que é que está a pensar Um primeiro passo de, digamos, de alguma forma contaminar, a partir da Alemanha, contaminar a União Europeia num outro sentido? Não, porque isso tem a ver com as opiniões públicas de países como a Áustria, como a República Checa, a Hungria. São países que mantêm uma atitude, digamos, muito concessionista relativamente a Israel, face a Israel o que fizer. Eu não acredito que a mudança da posição alemã seja absolutamente essencial para a mudança desses mesmos países. Já houve um tempo em que a Alemanha tinha, pela fragilidade de muitos dos países do centro e leste europeu, particularmente no momento do grande alargamento da União Europeia, uma espécie de um droit de regard, de uma força de influência sobre esses países. Eles hoje têm uma dinâmica própria, são países que têm uma dinâmica democrática própria, com exceção provavelmente da Hungria, onde há limitações fortes à liberdade, e, portanto, as opiniões públicas desses países continuam a determinar as ações desses governos, como, aliás, deve ser em termos democráticos. De qualquer maneira, embaixador, insisto um pouco neste tema, a França também tem dito qualquer coisa de menos alinhado relativamente a Israel, sendo certo que o governo, relativamente à França, também já o apelidou, ou pelo menos ao seu presidente, Emmanuel Macron, já o apelidou de antissemita, coisa que, digo eu, é um bocadinho maçador, porque está-se a criar a percepção de que tudo o que seja anti-israelita é antissemita, o que claramente não é verdade. Não, e esse, aliás, é uma chantagem sistemática a que Israel e as pessoas que cobrem as perspectivas de Israel no plano interno e internacional sistematicamente recorrem. Como nós sabemos que está criado pelo mundo, que foi criado pelo mundo depois do Holocausto, um sentimento de responsabilidade relativamente a Israel e, em particular, a ideia de que é preciso combater o antissemitismo que esteve por trás do nazismo ao longo dos anos.
Israel utilizou bem esse argumento e qualquer dissidência, qualquer posição contrária a Israel acaba por cair nesse fantasma do antissemitismo. E depois também há um outro aspecto, António, que é o antisionismo, de que se fala pouco. O antisionismo é ser contra a perspectiva que existe dentro de Israel, no sentido de um objetivo do grande Israel e da tomada de toda aquela zona. Ora bem, pode-se ser anti-Israel neste aspecto e anti-sionista sem ser antissemita. Isto é, as pessoas podem não ser contra os judeus. Ser antissemita é ser contra os judeus. Ser antisionista é ser contra um projeto de expansão do Estado de Israel baseado numa visão histórica e religiosa. E há muita gente que é antissemita, antisionista e que estão numa posição muito crítica do Estado de Israel, mas sem por isso cair no antisionismo. É preciso olhar no sionismo. O antisionismo é preciso olhar com alguma frieza a isto. E é preciso perceber que Israel, e volto a dizer, e as pessoas que no quadro internacional protegem as posições mais extremistas de Israel, utilizam esse argumento como forma de chantagem. E nós devemos cada vez mais libertar-nos desse argumento. Isso também significa que devemos combater naturalmente todo aquilo que seja o ódio aos judeus, que é uma coisa irracional e é uma forma de racismo. O ódio aos judeus é uma forma de racismo. E como nós somos contra o racismo como pessoas normais, poderá haver outros que não sejam e até alguns que não estejam a ver. Mas se nós formos antirracistas, temos que ser também antisionistas. Queremos ter também, temos que ter também, não podemos cair numa crítica aos judeus que possa, digamos, pôr em causa a sua legitimidade de exercício pelo mundo. Agora, volto a dizer, uma coisa é o sionismo, outra coisa é o semitismo, outra coisa é a crítica a Israel. Se não separarmos isto, temos uma conversa inquinada permanentemente. Por falar em tudo isto, embaixador, lembrei-me de repente, e recorrendo a leituras sobre história que vou fazendo ao longo dos tempos, estou a ler uma entrevista concedida pela senhora Golda Meir, no início dos anos 70, uma socialista, uma ex-primeira-ministra de Israel, por acaso nascida em Kiev, é um pormenor com alguma graça. Dizia ela numa entrevista que ficou célebre no início dos anos 70 que a questão dos dois Estados, naquela faixa entre o Mediterrâneo e a fronteira do Iraque, já estava resolvida, uma vez que havia o Estado hebraico, Israel, e havia o Estado palestiniano, a Jordânia. Não será isto que Netanyahu e o senhor Donald Trump estão a engendrar nas suas cabeças, no que tem a ver com a história dos dois Estados? Provavelmente Israel nunca aceitou a teoria dos dois Estados. Aceitou, poderá num determinado momento ter chegado próxima a isso, durante os tempos de Isaac Rabin, mas volto a dizer o que já disse aqui um dia, mesmo num momento mais concessionista, em que Israel aceitou a possibilidade de um Estado palestino a viver lado a lado com um Estado hebraico, houve sempre a ideia de que esse Estado não poderia ter todas as valências de soberania de um Estado, isto é, não Nomeadamente podia ter militar. a parte militar, e portanto o Estado era um Estado limitado na sua expressão. Israel nunca aceita o Estado palestino, e a ideia do Estado palestino é, por parte da comunidade internacional, uma ideia eu diria, de ligação àquilo que é o mínimo no plano internacional, isto é, a ideia de que após a criação do Estado de Israel em 48 e simultaneamente a isso, se mantinha um projeto de dar aos palestinos, que ali estavam antes dos judeus que para lá foram viver, criarem o seu Estado, dar-lhes uma estrutura institucional. E essa estrutura institucional foi falada ao longo de todo este tempo. Mas há setores palestinos ou próximos dos palestinos que pensam também, embora talvez não o digam, que a essência de um Estado palestino autónomo é praticamente impossível hoje em dia, não há condições para isso. E tem um outro projeto. E o outro projeto é a diluição de quem ali vive no Estado israelita. Isto é, os palestinos serem membros do Estado israelita, serem cidadãos do Estado israelita. E como nós sabemos que, em termos demográficos,
A maioria, os israelitas tenderão cada vez menos, a ser cada vez menos e os palestinos tenderão a ser cada vez mais. Isto poderia ser uma estratégia no sentido palestino, no sentido de desequilibrar a situação interna em seu favor. Este é um dos terrenos que ali há. Mas é verdade, António, desde sempre, desde Golda Meir a outros que tantos, a ideia era que a Jordânia, como aliás aconteceu depois da Guerra dos Seis Dias, e fosse o destino dos palestinos. Viu-se com o Setembro Negro o que é que aconteceu aos palestinos na Jordânia, viu-se o que é que aconteceu aos palestinos no Líbano, e portanto os palestinos vivem permanentemente, são uma espécie de tropa de choque que anda a passar de um lado para o outro, uma espécie de um povo móvel que ali anda, e agora há este novo projeto que é, como dizia outro dia um ministro israelita, é tirá-los completamente de Gaza, mandá-los para países terceiros, agora fala-se de um acordo com a Líbia, como se isto fossem peças de um jogo de xadrez. Exato. Obrigado, embaixador. O programa, a segunda parte do programa fica por aqui. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Até lá. Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir que regressemos a Donald Trump e comente aquilo que lhe pareceu ser eh, mais uma peripécia em termos das tarifas que a Casa Branca quer lançar sobre o resto do mundo, não todo o resto do mundo habitado, há algumas partes não habitadas que também levaram com as tarifas, mas no que tem a ver com a Europa. Trump aconselhou, desta vez não quis impor, aconselhou a que houvesse uma tarifa de 50%, supõe-se que acima da tarifa dos 10%, que entretanto já está no ativo, o que fez com que a União Europeia voltasse a peliçar, digamos, nas suas decisões para ver se consegue acomodar aquilo que é a vontade dos Estados Unidos. Aparentemente, a União Europeia está fixada no 0 por 0 e, portanto, em princípio, também não haverá grande horizonte de convergência entre uma e outra opiniões. Como é que tem visto mais esta tragicomédia em torno das tarifas? Relativamente à posição da União Europeia, eu devo dizer que tendo a ser relativamente compreensivo face à atitude da União Europeia. Em primeiro lugar, porque nós somos uma estrutura de natureza democrática em que, sendo não obstante a responsabilidade das decisões que afetam toda a União Europeia em matéria comercial, estejam nas mãos da Comissão Europeia, a Comissão Europeia só funciona nesse quadro porque tem um mandato dado pelos países membros que lhe permite fazer esse tipo tomar esse tipo de atitudes. A União Europeia tem que comportar os interesses europeus, os vários interesses europeus. E alguns são de peso. E tem a ver com impactos em matéria de emprego, em matéria da balança comercial de alguns países. Portanto, esta é muito difícil. Embora a qualidade técnica da União Europeia nesta matéria seja de primeira água, em matéria comercial, a União Europeia é um espetacular ator comercial. Eu devo dizer isto com alguma experiência própria, porque ainda me lembro de defender textos na União Europeia há 20 e tal anos, e a dificuldade que era os vários dossiês textos e outras coisas, e os vários dossiês, como nós nos confrontávamos com a qualidade da massa crítica de natureza técnica que existe entre a União Europeia. A União Europeia sabe fazer isto. E decidiu, até pressionada também pelos próprios países europeus, que não têm só com os Estados Unidos o dossiê comercial, tem também o dossiê da Ucrânia, tem também o dossiê de Gaza, tem também ainda o dossiê do Irão. Os países europeus não têm duas faces, têm a mesma face. E, portanto, perante aquilo que foi a atitude de Trump, que é uma atitude extremamente agressiva face à União Europeia, Trump considera que a União Europeia foi criada para dar cabo dos Estados Unidos, quer dizer, quando nós pensarmos bem a seguir à Segunda Guerra Mundial, a própria agregação dos países europeus é promovida pelos Estados Unidos e é estimulada pelos Estados Unidos, quer em matéria de defesa e segurança. A União Europeia, os países europeus não se criou a NATO antes de se criar a União da Europa Ocidental na altura, por pressão americana, e a União Europeia existe muito no sentido
da agregação pós-guerra que os Estados Unidos quiseram criar na Europa para lá, para cá, do chamada Muro de Berlim mais tarde, mas na altura era a Cortina de Ferro. Cortina de Ferro. E os Estados Unidos são um parceiro comercial importantíssimo para a Europa. E, portanto, ponha-se no lugar da BMW, da Mercedes, para utilizar duas coisas que andamos pelas ruas todos os dias, da Audi, e ponha-se e veja o que é que o mercado americano significa para isso. Os Estados Unidos, comprar carros europeus é uma coisa muito interessante nos Estados Unidos, até de natureza simbólica. E, portanto, entrar num registro de confrontação com os Estados Unidos é uma coisa muito pesada. Portanto, a União Europeia pediu agora a Trump não é uma moratória, mas algum tempo até ao início de julho, e Trump fez essa ligeira concessão, porque o contrário também é verdade. Há muitos setores económicos americanos para os quais o mercado europeu é absolutamente fundamental. E depois há aqui uma outra dimensão que está um bocadinho escondida atrás daquilo que se chama tarifas, que é a questão dos serviços. A questão dos serviços dentro da União Europeia. A União Europeia é um mercado altamente regulado, às vezes demasiado, segundo alguns, outras vezes legitimamente regulado. E alguns dos grandes atores americanos, nomeadamente nos setores das grandes tecnologias, que estão a atuar na Europa, sentem-se muito pressionados por essa regulação que eles consideram excessiva por parte da Europa e utilizam Trump como, digamos, uma arma para isso. Portanto, por trás de É o tudo isto também, Oriente. exatamente, e por trás de tudo isto estará, digamos, a pressão desses vários setores, que se juntam e alguns são contraditórios uns com os outros. E, portanto, eu devo dizer que acho normal que a União Europeia tente fazer uma aproximação mais serena e não reaja da mesma maneira que reagiram os outros países. Trump, aliás, começa a recuar em vários aspectos, já se viu com a China, viu-se também relativamente com o Canadá e com o México. E está a acontecer uma coisa curiosa, António, que é, por exemplo, na Ásia, os parceiros americanos na Ásia estão a congregar-se entre si, a jogar entre si, e mais do que isso, estão a começar a fazer pontos, que os Estados Unidos podem se ir a arrepender, com a China. E a China está muito interessada. A China está à espera do que é que sai deste mar de atitudes agressivas por parte dos Estados Unidos, para tentar, enfim, colher esses mesmos frutos. A China é uma economia que os Estados Unidos sabem que é a economia que lhes faz frente. A China tem, por outro lado, uma imagem um pouco, quer na sua periferia, quer mesmo com alguns parceiros internacionais, de uma noção de algum risco. O facto de ser uma ditadura, o facto de ser um parceiro que não é sujeito a um escrutínio democrático como são os outros países, mas nós Até por também essa vimos. via, se me permite, embaixador, até por essa via, isso aumenta muito o grau de previsibilidade, que é exatamente aquilo de que os empresários se queixam relativamente aos Estados Unidos atuais. É verdade, porque os Estados Unidos, sendo uma democracia, também funcionaram, digamos, de modo imprevisível. Quer dizer, é verdade que a China tem essa vantagem, as ditaduras têm essa vantagem, espero que se vejam as aspas no nosso som, têm essa vantagem que é serem um poder único cuja palavra funciona. E funciona só univocamente, com uma única linha. Só que a China, a certa altura, e isso aliás era muito claro nos documentos estratégicos, em particular europeus e no quadro da NATO, a China tem uma dimensão assustadora. Isto é, para além das oportunidades que a China cria como parceiro económico, como área de produção que pode ser interessante e que foi durante muitos anos e continua a ser muito interessante para os países, por exemplo, europeus que lá fazem negócio, a China tem uma dimensão e um peso que assusta, e independentemente de ter, digamos, esse aspecto que é a clareza relativamente àquilo que quer. Mas há muitas dúvidas sobre a China ainda hoje em dia e, portanto, eu continuo a pensar que a União Europeia, que quanto à China já teve uma posição muito extremada e que foi a ela levada pelos Estados Unidos, e essa posição inclusivamente fez alterar o conceito estratégico da NATO, alterou a bússola estratégica europeia, e até influenciou ligeiramente o conceito estratégico de defesa nacional em Portugal,
Eu digo isto com a autoridade de quem fez parte das comissões que fizeram os dois últimos conselhos estratégicos em 2012 e 2022, e houve uma mudança de 2012 a 2022, nomeadamente no que toca à China. Mas, portanto, tudo isso há uma alteração. A China tem, ao mesmo tempo, é uma oportunidade e é um risco. E havia a ideia, a expressão, aliás, americana é muito, que era fazer, em vez de haver com a China o chamado decoupling, que é separar as economias, que era trágico, fazia-se com a China o de-risking, que é a diminuição dos riscos em algumas áreas de natureza mais estratégica. Parece-lhe, embaixador, que, desse ponto de vista, a última palavra, no que tem a ver com a União Europeia e as suas relações com a China, que a última palavra ainda não foi dita, isto é, que haverá possibilidade de haver alguma reaproximação, principalmente se a questão das tarifas se mantiver, a embrulhada que continua a ser? Eu tenho a noção, posso estar errado, mas tenho a noção que, atendendo ao seu conjunto de princípios e valores, a União Europeia e a China têm um limite na sua aliança. Isto é, podem, por razões, aquelas que o António disse, relativamente, tendo em atenção aquilo que é a agressividade por parte dos Estados Unidos, podem encontrar um terreno para acordos pontuais e interessantes para as duas partes. Mas, volto a dizer, a minha convicção profunda é que a China não é um aliado potencial da Europa. A China é um parceiro inevitável da Europa, um, que tem uma postura, nomeadamente em matéria de valores e princípios, que se afasta muito da postura tradicional europeia. Eu digo tradicional porque já me estou a lembrar da postura europeia relativamente a Gaza. E, portanto, em matéria de valores, princípios, direitos e defesa dos direitos humanos, quando a União Europeia levanta muito a voz, eu, agora nos últimos tempos, fico meio abalado, atendendo ao caráter, eu diria, cobarde da atitude que a União Europeia tem face a Gaza, e, portanto, hoje em dia a autoridade moral da União Europeia foi perdida, e vai ser muito difícil recuperá-la. Claro, Mas por isso mesmo, digamos, há um espaço para a relação com a China, e esse espaço será tanto maior quanto a hostilidade dos Estados Unidos se vier a manter. claro. Obrigado, embaixador. O programa Arte da Guerra fica hoje por aqui. Continua a seguir-nos nos podcasts e nas imagens que encontram nos sites do Jornal Económico. Para a semana cá estaremos com 3 novos temas ou a repetição destes. Logo veremos. Até lá, obrigado.